Olá, o Semana do Legislativo está no ar. E a partir de agora você vai saber de todos os destaques da Câmara Municipal nesta semana. E o presidente Walter Gomes recebe o vereador Cícero Gomes da Silva no programa Café com o Presidente. Eles vão falar sobre o regimento interno da Câmara e a criação de CPIs. Confira. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Tudo bem, Daniel. E nessa semana temos a honra de receber aqui, ele que foi por algumas vezes presidente também aqui desta casa, o vereador Cícero Gomes. Olá, vereador, tudo bem? Bem, tomei um belíssimo café aqui. Fazia tempo que o presidente me convidava. Hoje eu tive o prazer de tomar um café com ele. Presidente, nessa semana vamos falar a respeito do regimento interno e também da criação de novas CPIs. Qual que é o trâmite aí para a criação de uma nova CPI aqui na Câmara de Ribeirão Preto? Ô, Daniel, são necessário que o vereador, autor do projeto, ele tenha 8 assinaturas em mãos, passa para o presidente faz a leitura do requerimento e aí fica criado a comissão de inquérito parlamentar, que é a CPI. Vereador Cícero Gomes, fala um pouco mais sobre o regimento interno da Câmara e também suas atualizações. Bom, todas as casas legislativas têm um regimento interno. E o presidente, a mesa da Câmara, os vereadores têm que se curvar a esse regimento interno. É necessário cumprir esse regimento interno para que dê segurança ao processo legislativo. Todos os vereadores estão tendo essa segurança quando se cumpre o regimento interno. Não cumprir o regimento interno é golpe, é período de exceção. E nós não podemos viver sem cumprir o regimento interno. É necessário que se cumpra e que possa se discutir especificamente o regimento interno, não para uma ou outra votação, e sim especificamente para atualizar o regimento. E dentro desse regimento interno hoje, são apenas 5 CPIs que podem ser criadas em um só momento aqui na Câmara, não é mesmo? Hoje no artigo 79, parágrafo 3º, fala do regimento interno, somente poderão funcionar 5 CPIs. Poderão funcionar mais? Poderão, desde que tenha a deliberação do plenário. Qual que é o prazo de duração para uma CPI? O prazo são 120 dias, prorrogado por mais 120 dias. E aí, se os vereadores da comissão não conseguirem as documentações, pode prorrogar quantas vezes for necessário. Vereador Cícero, esse trâmite é adotado apenas aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto ou em outras câmaras também? Todo o poder legislativo do país, todas as casas legislativas, é o mesmo procedimento. Ninguém cria nada. Nós cumprimos a Constituição Federal, que dá o esboço do que é a Casa Legislativa, via de consequência o seu funcionamento. Presidente, qual a importância de uma CPI? Olha, Daniel, a importância é muito grande, até porque a CPI tem um poder de fiscalização mais rígido que os vereadores possam fazer dentro daquilo que realmente a lei permite. Bom, a CPI ela tem um aspecto diferenciado, que verifica caso específico, pré-determinado. E aquilo lá, depois de apurado, é enviado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as devidas providências. A única parte que a CPI pode verificar seria a parte político-administrativa, que poderia desembocar no impeachment. Fora disso é tudo justiça, e justiça é Ministério Público. Vereador Cícero Gomes, muito obrigado pela presença neste café. Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço, Daniel, presidente, e dizer que eu estou sempre à disposição. Quando necessário e quando vocês quiserem me convidar para tomar um belíssimo café, eu estou à disposição. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Eu que agradeço, Daniel, e dizer que nós estamos aqui à disposição de toda a população, de todos os munícipes, todos os vereadores desta Casa de Leis. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. O tempo escasso pela rotina pesada do dia a dia traz a sensação de prejuízo quando temos que ficar tempo excessivo nas filas dos bancos. Mas fique atento, existe uma lei que nos protege desses abusos. Eu fui conferir, dá só uma olhada.
Você já se deparou com uma fila imensa na hora de pagar uma conta? Pois é, essa é a rotina da maioria dos brasileiros. Já ficou esperando no banco muito tempo, numa fila? Já cheguei a ficar mais de meia hora. Mas você sabia que existe uma lei determinando o tempo de espera em filas de bancos? Não sabia que existia essa lei. É muito bom. É muito bom que as pessoas tenham conhecimento disso. Já é lei. Em Ribeirão Preto, a lei de autoria do vereador Beto Canguçu determina que o cliente de um banco seja atendido em até 15 minutos em dias normais e até 30 minutos em dias de vencimento ou véspera de feriados. No caso de dia de pico, o que é considerado dia de pico? Vésperas ou pós-feriados, dias de pagamento de tributos e dia de pagamento dos servidores públicos municipais. O banco tem que atender os clientes em até 30 minutos, em dias de pico. Em dias normais, em até 15 minutos. Agora, não basta apenas a lei dizer que tem que atender. A lei ainda fala que é obrigatório o banco fornecer uma senha para o cliente assim que ele chega no banco, tá certo? E assim que ele for atendido pelo caixa do banco, o caixa tem que registrar o horário em que ele está sendo atendido. Porque é esse controle, é este comprovante que vai, de fato, comprovar se o banco está cumprindo a legislação, tá certo? Se não for cumprido, tem alguma multa, alguma punição? Tem. A responsabilidade pela fiscalização é do PROCON, né, em Ribeirão Preto, e a lei estipula algumas penalidades. Primeiramente, é uma advertência, a aplicação de multa e até a cassação do alvará de funcionamento da agência bancária. Recentemente, nós fizemos uma alteração na lei, propondo uma ampliação do valor da multa, porque anteriormente era um salário mínimo e meio. Então acabava ficando mais cômodo o banco descumprir a lei do que atender a lei, porque a multa era considerada irrisória. Então nós aprovamos recentemente, agora no ano passado, ampliando a lei em 300 UFESPs, no intuito de que o banco possa sentir financeiramente o peso da multa e desencorajá-lo a descumprir a lei. O que nós queremos com isso? Primeiramente, atender bem o consumidor bancário. Para isso, o banco tem que capacitar as suas agências, contratar mais funcionários para poder atender bem a população. E a Escola do Senac tem uma novidade aos profissionais de comunicação. É o novo curso que se inicia em setembro. Conheçam. Formar profissionais para o mercado de trabalho é a marca do Senac. A escola possui diferentes modalidades de cursos para diversas áreas. Para quem trabalha com comunicação, o Senac traz neste ano uma novidade: o curso de Gestão da Comunicação em Mídias Digitais. É voltado para todo mundo que trabalha na área, que já é formado em algum curso de graduação, que trabalha na área de mídias digitais, seja ela a área de redes sociais ou de internet, de portais de notícia, né? Tudo que seja relacionado à questão do digital, né? Agência de propaganda, veículos de comunicação. Então todo mundo que é graduado e busca uma especialização pode fazer o curso de comunicação em mídias digitais do Senac. O objetivo do curso é dar visão estratégica para análise, desenvolvimento, gerenciamento e implantação de projetos de comunicação em mídias digitais, levando em consideração a forma de administração das agências e veículos de comunicação digital. O curso é dividido em módulos e tem a carga horária de 366 horas. O curso começa agora no segundo semestre, no dia 15 de setembro a gente inicia as aulas. É um curso que tem a duração de 1 ano e meio, são vários módulos ligados à questão das mídias digitais e é um curso bem voltado para o mercado, sem perder o bom da academia, né? Então é um curso bem dinâmico, com vários módulos que funcionam de acordo com o mercado de trabalho e que vão agregar um valor, inclusive quando o aluno se forma, depois desse 1 ano e meio, ele recebe o diploma de especialista, né? Que é algo além da graduação. Ele é um curso que funciona no período noturno, sempre às segundas e quartas à noite, das 19 às 22h30. Então não é um curso que funciona ao fim de semana, até por conta dos profissionais que trabalham nessa área de comunicação estarem muito ocupados com eventos, essa coisa toda. Então o Senac pensou em colocar um curso noturno, né, de segunda e quarta à noite. Os valores também estão no site e quem quiser mais informações pode entrar em contato com a gente de alguma forma aí, via Facebook, e-mail, tal, ou deixar um recadinho lá no site do Senac.
A Previdência Social, além de nos assegurar renda para o futuro na aposentadoria, também oferece outros benefícios. Saiba agora quais são com o especialista em Direito Previdenciário, o Dr. Hilário Bock. Os benefícios assistenciais são devidos para as pessoas que têm incapacidade, independentemente da idade, podendo ser inclusive crianças, ou mais de 65 anos. Quando tem mais de uma pessoa na família, é possível ter 2 benefícios, embora tenha muita restrição da Previdência Social em concedê-los. É necessário comprovar também, além da incapacidade, que a renda familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Mas pensar 1/4 do salário mínimo é muito pouco para que as pessoas possam então ter necessidade do Estado. E o que nós estamos percebendo é que o Poder Judiciário tem atenuando essa interpretação. 1/4 não é um valor objetivo, um valor de corte de quem tem ou não tem direito. É apenas um parâmetro para as pessoas terem acesso a esse benefício, que chama-se Benefício de Prestação Continuada, que é mais conhecido como LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social. As pessoas que tiveram uma restrição de acesso ao direito em razão da renda familiar devem urgentemente contatar um assistente social e fazer uma conta de todas as despesas que tem na família, para saber se, excluindo todas as necessidades, ainda assim se necessitará ou não da ajuda do Estado. E se o INSS não resolver, busque seus direitos na justiça. Não desista. O brasileiro não pode desistir nunca. A doação de animais por sorteio é prática comum em muitos lugares. Preocupada com isso, a vereadora Viviane Alexandre criou a lei que proíbe essa conduta nociva aqui em Ribeirão Preto. Para muitas pessoas, o cachorro é só um animal. Para outras, é quase uma pessoa. Só falta falar. Nós já falamos com eles. A relação entre homem e animal é mais complexa e profunda do que pensamos ser. Atinge níveis de sensibilidade que nos tocam e não pode ser explicados racionalmente. O cachorro já faz parte da família? Sim, faz tempo já. Vocês tratam ele como uma pessoa? É como se fosse da família mesmo. Porque já faz muito tempo, ela já tem 14 anos. E é normal falar com o cachorro? É normal, aqui é normal. Cães que salvam vidas e prendem vilões são personagens comuns no cinema, mas não se trata apenas de ficção. Na vida real, há casos espetaculares de cães-heróis. Um feito muito comum é a de cães que alertam os donos em situações de perigo. Hoje, principalmente nas cidades grandes, é muito comum observarmos animais de estimação para a companhia. Ela entende tudo, ela sabe para onde a gente vai, a hora que chega em casa, ela conhece o barulho do carro, ela conhece tudo. Aqui, ó. É, Pepe? Princesa. Mas uma parte da população é avessa a ter animais de estimação. E mesmo sem pensar nisso, algumas pessoas insistem em sortear animais em festas ou eventos sociais. Isso faz com que animais sejam abandonados ou doados para terceiros, sem nenhum critério. E para evitar esse tipo de situação, a vereadora Viviane Alexandre criou a lei que proíbe a doação de animais por meio de sorteio no município de Ribeirão Preto. Essa lei foi criada para proibir que se doem animais por sorteio de forma irresponsável. Não é aquela doação da feira de adoção que a gente faz com um questionário, a pessoa realmente quer aquele animal. É aquela doação, aquele presente de grego que a pessoa recebe quando vai, por exemplo, numa festinha de aniversário, leva o filho numa festinha, e aí, de repente, vem aquela caixinha de brinde com um pintinho dentro, ou um saquinho com um peixinho dentro. Evitar, por exemplo, que você vá em algum evento para passear simplesmente e de repente seja sorteada com um cachorro, por exemplo, como já eu vi acontecer em alguns casos, em rifas, rifar um animal, e às vezes a pessoa só quer ajudar aquela instituição que está vendendo a rifa para que ela consiga recursos, mas ela não quer necessariamente o animal. Aquela pessoa que foi para aquela feira passear, ela quer simplesmente passear, ela não deseja aquele animal. O que acontece? Ela ganha este animal e ela não sabe o que faz com ele depois. Normalmente pintinhos e peixinhos acabam
acabam morrendo. E cachorros, às vezes a pessoa já tem na sua casa, ou então não pode ter, não tem condições de ter, né? E aí ela ganha, não sabe o que faz com aquele que a gente diz assim, um presente de grego, né? Então ela acaba doando para alguém, não necessariamente essa outra pessoa vai saber cuidar adequadamente. Esta lei, ela evita exatamente isso, proibir este presente, proibir que se dê vida em forma de presente. As pessoas têm que ter um animal de forma consciente, pensada, e não de uma forma inconsequente, caiu no colo. É para isso que existe essa lei. Tá, ela já está sendo cumprida? Já, ela está sendo cumprida desde que entrou em vigor o ano passado, e tem a penalidade para quem aplica esse tipo de ato. Qual a penalidade? A penalidade é sem o FESP, mais ou menos R$2.000 para quem pratica este ato aqui em Ribeirão Preto. E nessa semana vivemos o centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Os países mais ricos do mercado da época se digladiaram na busca pelo pleno poder mundial. A Europa era o centro dos conflitos e os países foram divididos em dois blocos chamados de duas tríplices. Uma era a Tríplice Aliança, constituída por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E a outra era a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Inglaterra. Como os conflitos duraram mais de 4 anos, vários países entraram na disputa, entre eles os Estados Unidos, que em 1917 se posicionaram ao lado da Tríplice Entente, já que tinham relações comerciais com países desta aliança. A União fortaleceu esse grupo, que triunfou na guerra, forçando os países derrotados a assinarem a rendição. A guerra teve seus conflitos encerrados no final do ano de 1918 e o Tratado de Versalhes foi assinado, impondo fortes restrições aos derrotados. A partir de então, os Estados Unidos se tornaram o país mais rico do mundo e a Alemanha perdeu forças. O número de pessoas mortas superou o número de 9 milhões e a Europa viveu no pós-guerra um período de instabilidade econômica, causando altos índices de desemprego. Alguns países surgiram e outros desapareceram. Pois é, e a incansável disputa humana pelo poder continua até hoje. E viajar é muito bom, né? Mas existem alguns cuidados que devemos ter antes de pegar a estrada. Um deles é a revisão do carro, que é algo sério e previne acidentes mortais. Você prepara as malas, leva algo para comer, se preocupa em deixar tudo em ordem para quando voltar, certo? Não. E a revisão do veículo? Freios, suspensão, alinhamento, pneus, steps, injeção eletrônica, carga de bateria. Tudo isso deve ser verificado para a sua segurança e também da sua família. A revisão preventiva é muito importante. No dia a dia o veículo sofre uns certos desgastes dos componentes que muitas vezes não é percebido pelo condutor, e ao sair na estrada é muito importante que se faça uma revisão preventiva, né? Ou seja, olhar as partes condições dos pneus, alinhamento, balanceamento, sistema de freios, direção, ver o sistema de injeção também, se está funcionando de acordo, desde que o carro seja um carro injetado. Parte de iluminação também é importante, ver se as luzes todas estão funcionando, o extintor de incêndio esteja em condições, para que faça uma boa viagem, né? A revisão preventiva no mínimo a cada 10 mil quilômetros. A cada 10 mil seria interessante ele fazer uma revisão, a verificação dos óleos, dos filtros, é importante. Nós temos aqui um formulário do check-up de empresas, que o senhor pega quantos itens aqui para fazer a check-up de um veículo? Ele pega 91 itens do veículo e é um check-up que pode ser feito rapidinho e pode ser agendado na oficina. E isso aí vai deixar que o condutor não tenha problemas futuros. Lembre-se, o trânsito faz mais de 40 mil vítimas fatais por ano no Brasil. Dirija com cuidado e uma boa viagem. E por falar em carro, tem outro tema relacionado que também é muito sério. É o alto preço dos combustíveis na cidade. O valor cobrado em Ribeirão Preto supera outras grandes cidades do interior paulista e até mesmo regiões da cidade de São Paulo. Conversamos com o coordenador do PROCON daqui de Ribeirão Preto para saber sobre a fiscalização desses abusos.
Olha, nós sabemos que todos os preços no Brasil são livres. Os preços praticados por supermercado, donos de postos de gasolina, são livres. Cada um cobra ou então cada um trabalha em cima de um preço que melhor lhe convém. Mas tem chegado ao PROCON muitas reclamações com relação aos preços dos combustíveis fora de Ribeirão Preto. Nós percebemos que dá uma diferença de 20, 30 centavos conforme a cidade. E cidade não muito distante de Ribeirão Preto. Cidade aqui pertinho, 8, 10, 15 quilômetros, uma diferença na gasolina de 25 centavos. Aí nós procuramos saber, não é da nossa alçada, mas nós queríamos saber o porquê que isso ocorre. Nós recebemos notas de aproximadamente uns 50 postos de Ribeirão Preto, de redes de postos e postos individuais de gasolina e etanol. E também conseguimos notas de fora de Ribeirão Preto. Nós percebemos que o combustível que é pago aqui em Ribeirão Preto pelos donos de postos de gasolina, geralmente são 30, 35 centavos mais caro, mais alto do que os postos da redondeza de Ribeirão Preto, das cidades circunvizinhas. Alguma coisa está errado e não cabe ao PROCON verificar, porque o PROCON vai só até a bomba de gasolina. Saiu disso, ele não pode ir mais. Então, exatamente hoje, vamos encaminhar ao Ministério Público tudo isso que nós pesquisamos com relação aos preços e a nossa... É até complicado falar isso, mas a nossa indisposição com essa situação. Nós não estamos felizes com isso. Alguma coisa tem que ser apurada e como não pode o PROCON, vamos dizer assim, claramente se intrometer nesse assunto, nós passamos ao Ministério Público. E já que o Paulo Gardi citou o Ministério Público como órgão fiscalizador no caso da alta dos combustíveis, vamos conhecer melhor esse órgão de proteção. Bom, o Ministério Público ele tem, nós podemos dizer que existe duas fases. Nós temos um Ministério Público anterior à Constituição de 88, que tinha basicamente parte dos poderes que tem hoje, e a partir de 88 o Ministério Público passou a ser uma instituição voltada para os interesses públicos, parceira da comunidade, uma instituição que ganhou uma série de novas atribuições e que faz dela hoje algo muito grande. Nós temos ações no meio ambiente, temos a fiscalização sobre a probidade administrativa, nós temos a atuação criminal, que é aquela antiga que veio das origens do Ministério Público, titular da ação penal, não é? Que acusa as pessoas, mas além dessa, vieram essa gama de novas atribuições, consumidor, meio ambiente, arquitetura e urbanismo. Por exemplo, são os promotores que trabalham nessa área que vão trabalhar junto com o poder público, digamos assim, na fiscalização, para que as cidades tenham melhor qualidade, que tenha melhor mobilidade urbana, para que os loteamentos sejam feitos respeitados aqueles espaços que são públicos, praças, enfim. O Ministério Público hoje é um parceiro da comunidade, estamos lado a lado com vocês para que a gente possa transformar este país num país melhor. Pensando em levar dignidade a pessoas carentes, um parlamentar aqui da casa criou uma lei que visa minimizar os problemas dessas pessoas na hora de perda de um ente querido. Veja só. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Eu sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador Bebé, que vai falar sobre a sua lei que beneficia velórios e sepultamentos a famílias carentes. Essa, na verdade, foi a primeira lei quando este vereador foi eleito pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Por várias vezes, eu que atuo em várias
favelas, em várias comunidades, presenciei coisas horríveis. Pessoas que faleceram e não tinham aonde velar o corpo do ente querido. E eu acabei fazendo aí uma indicação, né? Sensibilizei também a prefeita para poder fazer com que valesse essa lei. E hoje, Luciano, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é muito importante você saber dessa lei. Hoje beneficia famílias, quando perde um ente querido e que ganha até 2 salários mínimos, essa família hoje não precisa dispor de 1 centavo com o serviço funerário. Já existia a lei, que é a lei do popular, né, a urna, o popular caixão, e em cima disso eu busquei essa lei, criamos essa lei também para que a família possa velar seu ente querido, que é uma questão de saúde e questão de dignidade, como se fosse particular, com flores, com café, com transporte e tudo. Graças a Deus, hoje, essas famílias não precisam mais fazer vaquinha para poder ajudar a pagar essa urna para os seus entes queridos. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Você já ouviu falar na ONG Amor Exigente? Ela cuida de pessoas compulsivas. Conheço um pouco agora desse trabalho. O Amor Exigente é uma proposta de educação e reeducação, destinados a pais e educadores como forma de melhorar o relacionamento, né, entre pais e filhos, professores e alunos. Nós também somos um grupo de auto e mútua ajuda, destinado hoje a toda a sociedade. Hoje nós temos grupo de Amor Exigentinho até o Sempre é Tempo. Então, Amor Exigentinho para aquelas crianças que vão no grupo, que os pais levam, que não tem onde deixar, né, no dia da reunião. Então, nós acolhemos, nós temos voluntários capacitados para atender as crianças. O grupo de problema instalado, que é o que mais tem frequência, né? Pessoas que já estão com o problema da dependência química instalada, então os pais vêm procurar, ou o adicto vem procurar, o dependente químico. Sempre um trazendo o outro. Muitas vezes a família chega primeiro, ou vice-versa. De repente o dependente químico não aguenta mais essa vida que ele está levando, ele procura o grupo de apoio e aí sim ele consegue levar a família também. Porque o que nós temos mais visto é a família adoecida junto com o dependente químico. Então, por isso, o grupo de apoio. Então, a gente convoca toda a sociedade, todas as famílias, a frequentarem um grupo de apoio. Hoje nós temos 9 grupos de apoio em Ribeirão Preto. A pessoa sempre vai ter um grupo próximo à casa dela. Hoje nós trabalhamos com 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista, metas e responsabilidade social. Esses são os 5 pilares que mantêm a proposta do Amor Exigente. Nós estamos em nível nacional e até internacional, por isso que passou a ser, em vez de FEBRAE, né, que seria a Federação Brasileira de Amor Exigente, nós passamos a FEAE, é Federação de Amor Exigente. Então nós estamos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e até no Japão. Tem um grupo de pessoas daqui que levaram a proposta para lá. Então a proposta está se alastrando. Hoje nós estamos praticamente em quase todos os municípios da federação. Nós trabalhamos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Então, de 3 em 3 meses, nós estamos fazendo um evento aqui na Sincovarp, Lafayette Coatibiriçá, aberto a todos. Toda a comunidade pode participar. Para algumas crianças, as férias escolares já acabaram há algum tempo. Para outras, as aulas voltam na próxima semana. O caso é que para todas elas o peso dos materiais escolares é prejudicial. Eu conversei com um médico especialista no assunto. Veja na reportagem. Com a volta às aulas, voltam também algumas preocupações, como, por exemplo, o peso das mochilas. Será que seu filho carrega o peso ideal de material escolar? Especialistas afirmam que mochilas pesadas causam problemas ortopédicos sérios em crianças.
A questão de carregar peso é muito subjetiva, mas, de um modo geral, a criança não deve carregar um peso acima de 10 a 15% do peso dela, com relação às mochilas, principalmente, que é o material escolar, que é o assunto em questão. A Sociedade Americana de Pediatria publicou recentemente que, além dessa questão do peso, também a conformação da mochila é importante no desenvolvimento futuro de dores, de alterações de postura, de situações que podem até ser irreversíveis no futuro. A mochila não vai mudar o que já existe. O que eu quero dizer com isso? Se a criança tiver alguma alteração de formação, a mochila, o peso excessivo, pode piorar essa alteração que a criança já apresenta. Mas geralmente isso se deve ao uso contínuo e prolongado. A gente sempre orienta a compreensão de pais, dos professores, no intuito de diminuir a quantidade de material a ser carregado, fracionar isso. A gente tem estimulado que carregar somente o material que vai ser utilizado naquele período, naquele momento, né? E aquelas mochilas de rodinha? Ideal. O melhor seria realmente que se usasse as mochilas de rodinhas. Porém, também existem alguns cuidados com as mochilas de rodinha. Por exemplo, a mochila de rodinha com material que esteja pesada, na hora de subir uma escadaria, que não aliás, é comum até nas escolas, a mochila não pode ser arrastada pela escada. Ela tem que ser erguida, carregada até o final da escada, aí colocada novamente no chão e, na sequência, carregada, ser tracionada. Discussões em torno do excesso de peso das mochilas de crianças e adolescentes resultaram em um projeto de lei do vereador Saulo Rodrigues. Nós fizemos um estudo e verificamos que muitas crianças elas têm desvio na coluna. E por que esse desvio na coluna? Por elas carregar uma mochila que tem muitos materiais que elas levam para a escola. Então, causa desvio na coluna. Então, diante de estudo, e verificamos com os médicos também da rede, tanto municipal como médicos particulares, e que realmente é constatado esse desvio de coluna quando você carrega pesos acima do que você pode carregar, no caso de uma mochila, ou até mesmo pegar algo pesado que realmente causa esse desvio na coluna. Então, foi baseado em estudo com médico, tanto particular como da rede pública, que realmente foram constatados que crianças, ao carregar uma mochila altamente pesada, elas venham ter esse desvio na coluna. E a Escola do Parlamento da Câmara vai realizar no próximo dia 6 uma palestra voltada a toda a população. Eu estive com o diretor Edgar Prandini, que explicou como vai ser essa palestra. Acompanhe. Estou aqui ao lado do Edgar, que é o diretor da Escola do Parlamento, e agora ele vai fazer um convite à população, né, Edgar? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de convidar a população para a palestra que nós vamos estar realizando aqui na Câmara, no dia 6 de agosto, às 15 horas, no Salão Nobre da Câmara. É a palestra sobre princípios da administração pública. O consultor Eduardo Viana vai estar vindo falar sobre a administração pública, como ela deve ser tratada com responsabilidade, com cuidado, né, com os recursos públicos. Então, a ética na administração pública são temas que serão abordados pelo palestrante. Aí é gratuito. Gratuito, é mais uma palestra da Escola do Parlamento, da Câmara, que está aberta a toda a população. Nas eleições gerais de 5 de outubro, os mais de 140 milhões de eleitores do país irão às urnas para eleger seus representantes para os próximos 4 anos. 5 cargos estarão em disputa no pleito: deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador e governador e presidente da República. Saiba agora quais as atribuições de cada cargo e quantas vagas deverão ser preenchidas no vídeo explicativo do TSE.
Semana do Legislativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.